Olá, sou Leila Viana, psicanalista, e o assunto de hoje é o que ando vendo por aí. Hoje eu trouxe para vocês um filme, Mãos Talentosas. É uma sugestão de um dos nossos seguidores que se chama Jander Carlos. Esse filme traz dois personagens muito interessantes para a gente analisar. E um deles é a mãe, que seria meu personagem preferido na história, e o personagem principal, protagonista da história, que é um neurocirurgião, Ben Carson, acho que é Benjamin, na verdade, o nome dele. E é um filme lindo, um filme de 2009, que conta a história baseada em fatos reais desse neurocirurgião. Ele era filho de uma mãe solteira, ele e o irmão dele. Ela, na verdade, casou com 13 anos e ela não sabia que o pai dos meninos era casado. Em um belo dia, ele abandonou ela e ela teve que criar essas crianças sozinha, batalhando bastante, né, limpando casa, fazendo faxina, para poder dar bom estudo para os meninos, né, para que eles conseguissem uma vida melhor do que a que ela teve. E esse personagem me abraçou assim a alma. Eu amo essa mãe. Essa mãe deve ser uma inspiração para todas as mães. Na verdade, mães e pais, né? São as pessoas que têm filhos, para que incentivem seus filhos, para que incentivem que seus filhos deem o melhor deles na vida, nos estudos, em tudo que eles fizerem. É uma mãe de origem humilde, uma mãe negra para a época, ainda havia muita discriminação, ainda temos hoje, mas ainda pior naquela época, acho que nos anos 70, se eu não me engano. Os filhos sofriam bullying na escola, ela tendo que se virar em 50 para poder conseguir oferecer para eles uma vida melhor, né, que a que ela teve. É uma mãe muito incentivadora. Ela não sabia ler, ela tinha vergonha de falar isso para os filhos não sabiam que ela não sabia ler. Ela era uma mãe deprimida, ela teve que se internar, ela viu que ela não estava bem e ela teve essa maturidade de se internar para estar bem para os filhos dela, né? Deixou os filhos com uma pessoa que poderia cuidar deles direitinho enquanto ela não estava. E eu lembro que teve uma cena, que é uma cena linda, que ele tira notas baixas na escola. E aí, quando ela sai com ele, ela fala, não entendi, por que você fez isso? E ele falou, eu sou burro. Ela falou, você não é burro, quem te falou isso? Você não deu o seu melhor, você consegue ser melhor que isso, eu tenho certeza que você consegue ser melhor que isso. E depois eles chegam até a descobrir que ele estava tendo problemas com as notas da escola por falta de óculos. E depois que eles fizeram o óculos dele e tudo, ele deslanchou na escola e aí é que ele sofria bullying mesmo. Inclusive a diretora chegou a falar, vocês sabem de onde é que ele veio e vocês não conseguem ser melhor que isso, porque ele tinha se destacado como melhor aluno da escola. E aí a mãe tirou ele da escola, levou ele para uma outra escola na época, né? E é lindo a forma porque até para ela brigar com eles era incentivando, né? Quando ela brigava com eles não era botando eles para baixo, era botando eles para cima. Essa mãe é uma mãe nota 10, é uma mãe nota 1000. Ela falava assim, ele falava assim, eu quero ser, eu não lembro o que ele falou que queria ser, eu sei que o irmão queria ser engenheiro e se formou em engenharia. Ele falou alguma coisa, ou ele ou o irmão falou que queria ser alguma coisa, ela falou assim, vocês podem ser o que vocês quiserem, desde que vocês trabalhem duro para isso. E uma coisa que eu quero trazer para vocês aqui é uma coisa muito psicanalítica, é sobre as inscrições que são feitas às crianças quando eles ainda são muito pequenos. Normalmente essas inscrições são feitas por pai e mãe, porque pai e mãe que insere a criança no mundo da linguagem. Então, o que pai e mãe fala é muito determinante e que sejam coisas positivas, porque
a gente não sabe como é que essa criança vai receber e o que é que ela vai levar para a vida. Então, sempre que ele estava fazendo uma cirurgia, sempre que ele estava em um desafio, querendo resolver alguma problemática da vida dele, ele lembrava das coisas que a mãe dele falava. Ele se destacou por várias cirurgias, ele foi neurocirurgião de separação dos gêmeos que nascem com as cabecinhas coladas, né? E problemas neurológicos que na época era, até hoje também é muito difícil de se resolver, mas ele se destacou, chegou até a ser diretor do hospital. Então, essa mãe, ela é responsável por essa base que esse homem teve, por esse homem ter chegado onde ele chegou. Claro que tem a parte dele também, a parte do que ele captou dessa mãe para levar adiante na vida dele. Mas essas inscrições, elas são muito engrandecedoras para as pessoas, para o crescimento emocional das pessoas. Então, eu quero que os pais estejam atentos a isso. A que tipo de inscrição você está fazendo em relação ao seu filho? Como você está incentivando o seu filho a seguir na vida? Essa mãe é uma mãe nota 1000, uma mãe linda, uma mãe que é uma inspiração. E agora eu vou falar sobre o Ben. O Ben, ele tinha uma coisa que me chamou muita atenção nele, era uma raiva contida. Ele começou crescendo assim, aí na adolescência ele começou a ser agressivo com a mãe dele, uma pessoa tão boa para ele, mas ele tinha ele foi transformando isso em violência, essa raiva contida, mas ele teve a sabedoria de uma vez, teve um episódio na escola em que ele quase machucou feio um colega, um amigo dele. Ele foi de maneira bem agressiva em cima desse amigo, só que era tipo um canivete e quebrou, mas ele enfiou na barriga do amigo. E assim, que coisa boa que esse negócio quebrou. E ele correu para casa e ele falou: Deus, me ajuda a conter a minha raiva, me ajuda a controlar a minha raiva. E aí ele se agarrou em Deus. E assim foi para a vida inteira. Toda vez que essa raiva vinha, essa raiva contida, que poderia ser essa raiva poderia ser de tudo que ele viveu, de todo o bullying que ele sofreu, de tudo de tudo negativo que a vida colocou ali para ele, né, das dificuldades da vida. E aí ele tinha essa raiva contida e ele aprendeu a recorrer a Deus quando essa raiva se manifestava. E a gente vê que até quando ele se tornou um adulto, que ele passou por situações difíceis, ele recorria a Deus e pedia o controle dessa raiva. Então, assim, eu considero um filme muito psicanalítico porque tem essa coisa da inscrição da mãe, né? Tem essa coisa da raiva contida e também tem uma outra coisa muito legal que é a repetição assim do referencial. Vocês vão ver que ele casou com a mulher parecida com a mãe. Não estou falando parecida fisicamente, estou falando parecida psiquicamente. Estou falando parecida emocionalmente. Era uma pessoa que botava ele para cima, que jogava ele para frente, que estava apoiando ele. E as falas da esposa dele, que mostra a história deles desde que eles namoravam, é muito parecida com as falas da mãe, né? E ele reproduziu isso, ele precisava de alguém assim. Ele tinha uma insegurança também muito dentro dele, muito internalizada, que eu acho que foi dessa época também que ele sofreu bullying, que as pessoas riam porque ele tirava nota baixa na escola. Então, quando chegou na faculdade, ele falou: não vou conseguir isso, eu estou em Yale e aqui tem os melhores e eu não vou conseguir acompanhar essas pessoas. E aí foi o papel da namorada de colocar ele para frente, falar: você consegue sim, e incentivar ele, pegar o que havia de melhor nele, fazer com que ele investisse nisso para conseguir vencer e ter sucesso. E ele se tornou quem ele se tornou por causa dessas mulheres maravilhosas que ele teve na vida. E aí, se você quiser ver algum filme, livro, algum personagem aqui com um olhar psicanalítico, traz para a gente, que a gente pensa junto com vocês. E se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e aperte o sininho, porque aí você vai saber que tem conteúdos esperando para você, coisas que acrescentam no seu desenvolvimento emocional.